Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje o nosso vídeo será um vídeo um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a apresentar, pois normalmente eu cito muitos versículos bíblicos, mas o assunto de hoje não me pede isso. Tenho muitas anotações, muitas coisas que estudei para poder falar hoje sobre o anticristo. Mas você não vem falando sobre o anticristo? Sim, mas desta vez sobre sobre um prisma diferente. Eu quero falar sobre o anticristo, o poder oculto por trás da nova ordem mundial, ok? E vocês sabem, é do conhecimento de todos os irmãos que gostam da palavra de Deus, que se interessam pelas últimas coisas, que teorias de conspirações sempre existiram. Sobretudo no fim do século XIX, quando teve início uma enorme mania nesse campo. Conspirações eram e são a base das ideias mais malucas que você possa imaginar. A maioria dos investigadores, dos escritores que se ocupam desse tema são ridicularizados e não são levados a sério. A maioria, realmente. Agora, eu pergunto, é errado acreditar ou falar de conspirações? Meu pensamento, eu creio que não. A minha ideia é que não é errado falar ou acreditar em conspirações, porque a Bíblia nos dá a entender que indiscutivelmente haverá uma conspiração mundial contra Deus no fim dos tempos. E a Bíblia é, como vocês sabem disso, a palavra de Deus. E se ela fala de uma conspiração mundial no fim dos tempos, então é Deus que nos adverte sobre esse assunto. Jamais podemos colocar em dúvida a palavra de Deus. Jamais podemos duvidar ou discordar da palavra do Senhor. Entre os cristãos, falar de conspirações ou do tempo do fim, falar sobre isso nos últimos dias, muitas vezes causa até irritação. Mas não podemos esquecer que o próprio Senhor Jesus nos aconselhou a olhar para a oliveira, para que nós possamos conhecer as características do tempo do fim. Isso nós estamos fazendo já há bastante tempo, não é? Esse vídeo não é uma autoridade apocalíptica, não pense nisso. Eu quero apenas conversar com vocês sobre esse assunto que eu acho até bastante interessante. Nem mesmo de meu desejo fazer nenhuma predição, não. Eu só quero dar compreensão, ou procurar, na verdade, trazer compreensão e esclarecimento à luz das palavras alertadoras de Jesus. Muitos anos de investigações, muito tempo estudando, separando recortes, na verdade, de jornais, de revistas importantes, dos acontecimentos que nós temos acompanhado, mostra para nós a existência de uma gigantesca conspiração contra Deus e contra a sua igreja. E, felizmente, eu já me havia conscientizado de que eu não estava sozinho olhando para tais coisas, não é? Não estava sozinho. Muitos vêm olhando com os mesmos olhos que eu. E também dentro da igreja,
cada vez mais se levantam vozes autorizadas para alertar contra essa perigosa conspiração. Sim, eu digo perigosa mesmo, viu? Esse não é um vídeo alegre, não, mas eu faço nesse momento como uma advertência para todos os cristãos. Muitos dos cristãos, muitos dos nossos irmãos adormeceram sobre os seus louros. Chegou a hora em que todos nós precisamos despertar. Não podemos ficar como aquelas virgens adormecidas. Precisamos ouvir a voz que diz: eis o noivo, para nos despertar, para nos levantarmos do nosso sono. A fundação, amados, de uma religião satânica baseia-se em uma doutrina elementar que projeta Satanás como governador visível que governará o mundo, como diria assim, o mundo algum dia. Eu digo algum dia, e algum dia não muito longe. Um governo mundial com uma sociedade computadorizada, um planejamento econômico central e um controle total sobre toda a população. Eles pensam nisso porque você já deve ter ouvido falar muitas vezes que estão querendo diminuir a população do mundo. Mas veja bem, rapidamente chegamos a 8 bilhões de habitantes. Daqui a 40 anos teremos cerca de 32 bilhões. Você já pensou o que é alimentar 32 bilhões de pessoas? O que é ter saúde para todo mundo, segurança para todo mundo? Você já pensou? Isso não interessa àqueles que estarão governando o mundo se Jesus não vier antes. A classe dominante do satanismo procura a todo custo arrastar as populações para a nova ordem mundial, que nada mais é do que um eufemismo que, na realidade, é sinônimo de ditadura mundial. Uma ditadura com um único parlamento, um único exército, uma única religião anticristã e um único líder mundial, ou seja, o anticristo. Esse vídeo, eu diria assim que é a história, estou muito pretensioso, não é verdade? A história da construção de uma nova ordem mundial que pretende controlar a raça humana. Pense nisso. Pretende controlar toda a raça humana. Não se trata, queridos, apenas de uma teoria, de uma simples teoria, mas trata-se de oligarquias secretas e ocultas e de um pequeno círculo formado pelas famílias mais poderosas da face da Terra. Famílias estas que pretendem conduzir o mundo para um Estado mundial escravo. Você prestou atenção no que eu disse? Um Estado mundial escravo. E essas famílias supremas pertencem a 13 linhagens de sangue exclusivas e seguem os mesmos costumes que as casas reais. Por exemplo, contraem matrimônio entre seus membros. Você já deve ter ouvido falar sobre isso em outros estudos. Visto que essas famílias adoram o diabo como seu Deus e também dirigem o satanismo em nível mundial, de maneira mais adequada devem ser chamadas de as 13 linhagens satânicas. Sim, com certeza seria uma denominação bem mais adequada para eles. Mantiveram selvagemente
o seu poder parasita de geração em geração. São profissionais do satanismo e se dedicam a obter poder para escravizar o mundo inteiro por meio de seus rituais e de suas práticas ocultas. Você pode acompanhar muito sobre isso também assistindo os vídeos do nosso amigo, o Dr. José Renato Pedrosa. Você pode ver que ele fala bastante sobre essas coisas, com a intenção de esclarecer o povo de Deus para o que está por trás da nova ordem mundial. Eles se reúnem, amados de Deus, em sociedades secretas onde traçam projetos para derrubar a presente ordem mundial. Eles querem derrubar o que há agora para construir a sua nova, a sua novidade, o seu governo que dominará tudo, único, de acordo com a orientação de Satanás. Para conseguir manipular os destinos do mundo com a finalidade de estabelecer uma ditadura mundial, eles introduziram-se, pode ter certeza disso, em toda a parte com a ajuda de conexões, dinheiro e poder. Conexões, dinheiro e poder. As poderosas famílias operam por intermédio de uma multidão de estruturas de mando. E cada dia que passa, eles enviam para o sistema instruções para milhares de grupos e indivíduos, tais como políticos, igrejas, cultos religiosos, agências de inteligência, líderes de opinião e muitos outros. É isso que você está vendo no dia a dia, só que muitas vezes não está percebendo o que está por trás disto, a força espiritual por trás dos acontecimentos que temos acompanhado nos nossos dia a dia. Não é verdade? Da mesma maneira, fiscaliza a máfia, por exemplo, a Yakuza japonesa, as tríades da China, os cartéis do narcotráfico da América do Sul. Eles se envolvem com tudo. O Império Satânico Secreto tem todos os sistemas de poder sob o seu controle. Creia nisso. É verdade, não é apenas uma teoria. Logo, tudo na Terra será controlado completamente por essas famílias e a população será domesticada como cães. Me perdoe falar assim. A humanidade, ela vai sendo conduzida à destruição e à escravidão. Nos Estados Unidos, já existem lugares escolhidos para concentrar os, coloque aí entre aspas, inimigos do Estado. E se você quer saber quem irá para esses campos de concentração, você pode tomar a Rússia de Stalin como exemplo. Como exemplo, pegue a Rússia de Stalin. Nós estamos, infelizmente, ou felizmente, eu digo felizmente porque nós estamos vendo se cumprir a palavra de Deus, nós estamos a ponto de perder a civilização tal como nós a conhecemos. E a ponto de entrar em uma sociedade governada por um obscuro poder sádico, um poder tal que fará com que o Terceiro Reich de Hitler pareça brincadeira de crianças. O ocaso do mundo virá a toda velocidade. Milhões de pessoas serão aniquiladas. Existem projetos
para destruir 3/4 partes da população mundial. Pode ter certeza absoluta disso. A finalidade que essas supremas famílias perseguem é a de deixar só uma pequena quantidade ou que seja facilmente controlável quantidade de escravos. Querem escravizar o que restar da destruição planejada por eles. A conspiração mundial, amados, tem muitos que a estão apoiando, são a favor, mas é com a elite dirigente que precisamos nos preocupar. Com a elite dirigente. Esse nosso vídeo quer ajudar a população a entender como se movimentam e como se agitam no mundo. Como é que eles trabalham? Como é que eles manobram políticos, pregadores e outros líderes sociais e muitos outros como marionetes? Como é que eles fazem isso? À medida que nós formos falando sobre esse assunto aqui agora, você descobrirá que existe grande evidência de uma história que jamais nos havia sido contada. Uma história que nunca nos foi contada. Graças a muita pesquisa e horas a fio de estudos, de muito estudo, irmãos, nós podemos antecipar diversos episódios que fazem parte do plano que tem como objetivo conseguir um estado de controle mundial e ditatorial. Você pode ter certeza disso. Lamentavelmente, muitos dos acontecimentos que eu havia, digamos assim, prognosticado se realizaram. Aqueles que participaram de muitos estudos que eu dei ao vivo, que eu dei perante a igreja, perante populações inteiras, muitas vezes puderam ver que eu ensinava e logo na frente virava notícias de jornais, né? E eu pude só agradecer a Deus, porque eu não estava profetizando nada, eu não estava sabendo de nada, mas ensinava por causa das pesquisas, por causa de estar acompanhando tudo e dava a entender que tais coisas poderiam acontecer e, na verdade, acabaram acontecendo. Vou dizer uma coisa que você já deve ter observado, né? Nós podemos ver hoje que a Colômbia está a ponto de se transformar num segundo Vietnã. O governo americano descreve a Colômbia e seus vizinhos, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, como uma região cuja submissão econômica é necessária para a supremacia mundial. Eles querem todo mundo submisso a eles. Então você pode esperar para ter ideia do que vai acontecer, do que estará acontecendo nos próximos dias. Nós veremos isto agora, só prestar atenção, acompanhar as notícias, então não seremos pegos de surpresa. A verdadeira intenção que se esconde por trás do, entre aspas, Plano Colômbia, é a intenção dos Estados Unidos de abrir a Colômbia e outros países mencionados para as empresas transnacionais. O verdadeiro interesse da elite mundial para com estes países não se limitará
a desfrutar suas grandes reservas de ouro, de petróleo, de carvão fóssil, mas através de sua inclusão na Zona Americana de Livre Comércio, que foi programada para 2005, lá atrás, veja que eu estou indo lá atrás, que viria a aumentar a estratégia, ou seja, aumentar a importância da estratégia da Colômbia como eixo de transporte norte-sul. Os Estados Unidos estão instalando bases em vários países latino-americanos, como, por exemplo, nas Antilhas Holandesas, em El Salvador, Argentina, lá na Terra do Fogo, no Equador, e isso desde 1999. Nós estamos em 2017 e está instalada no Equador, desde essa data, por exemplo, uma base militar em Manta, que é um principal porto pesqueiro do país. E também havia as intenções, nem sei dizer para vocês se já estão instaladas, eles queriam também instalar bases militares nas Ilhas Galápagos, que eram parte do território equatoriano, que se encontra a 1.000 quilômetros de distância. E isso, conforme vim acompanhando, vi que havia gerado uma grande revolta, uma grande controvérsia naquele país, por ser uma medida atentatória contra aquele patrimônio da humanidade. E, além disso, depois que surpreendentes transformações se realizaram no mundo atual, nós somos testemunhas, nós, eu e você, somos testemunhas a partir do ano 2000 de uma sequência ininterrupta de mudanças notáveis, com consequências que conduziram a um tombo profundo à vida de todos nós. Eu, como também muitos peritos na matéria, estava esperando um desenlace atentatório contra a humanidade. Um desenlace que justifique os projetos do avanço dos poderosos por trás da nova ordem mundial. Por isso, amados, eu creio que depois das mudanças assombrosas que se realizaram em nosso mundo atual, dentro de um futuro muito próximo, a humanidade será testemunha de uma cadeia ininterrupta de mudanças muito interessantes que causarão um impacto duradouro em nossa vida. Teremos surpresas em breve. Logo, o mundo será testemunha de grandes prodígios. Os atentados terroristas a Nova York e a Washington, no dia 11 de setembro de 2001, eu acho que você ainda não esqueceu, né? Representaram a ocasião propícia para impor à humanidade inteira as mudanças radicais que estamos presenciando desde aquela época. Os ataques terroristas do dia 11 de setembro de 2001 fazem parte do projeto de avanço dos poderosos entre os bastidores. A partir de 11 de setembro de 2001, nós estamos sendo levados a passo veloz para a chamada nova ordem mundial. E este
você que me ouve, saiba que é um assunto importante para quem está farto das mentiras com que a grande imprensa ofende dia após dia a nossa inteligência e se presta a encobrir os desacertos e os crimes de tais poderosos. Mas não é um vídeo fácil de se fazer, porque quando faço esse vídeo, quando participo com você, o que tenho observado, aprendido, eu obrigo aqueles que me ouvem a defrontar-se com um mar de notícias e de citações cuja credibilidade controlamos até onde alcançam as nossas pequenas possibilidades, e das quais resulta um quadro não só insólito, mas altamente inquietador. Este vídeo é dedicado, eu dedico, a todos os homens e mulheres que perderam suas vidas na luta contra a conspiração mundial. As pessoas que citarei agora, as pessoas cujos nomes citarei agora, foram assassinadas pela conspiração mundial porque estiveram a favor da verdade ou porque a conheceram. Anote aí se quiser, viu? Diego de Vilna, um judeu cristão que foi cruelmente assassinado por revelar planos do sistema da conspiração mundial. Vicente Forrestal, secretário de Defesa dos Estados Unidos, um homem que sabia demais e não quis colaborar com eles, foi forçado a internar-se em um hospital psiquiátrico e caiu, entre aspas, viu? Caiu de uma janela, ou caíram-no de uma janela. Desculpa a brincadeira. John Kennedy e seu irmão Robert Kennedy foram mortos por tentar acabar com a conspiração mundial. A princesa Grace, acredita-se até que ela foi assassinada porque sabia demais a respeito disso. André Kuhls, antigo deputado, primeiro-ministro da Bélgica, um dos líderes do Partido Socialista Belga, que foi assassinado porque anunciou à imprensa belga que logo tornaria conhecidas tremendas evidências sobre a corrupção na florescente indústria de armas e explosivos que está nas mãos dos conspiradores. Lady Di, a princesa Diana, por não se comportar e obedecer às leis conspiradoras. Ou você pensa que aquilo foi acidente? Você acredita que foi? E muitos outros que foram massacrados pelo poder da conspiração. Por exemplo, Napoleão III, Alexandre Czar da Rússia, o grão-duque de Toscana, Boris de Ulano, Lourenço Duguesne, o professor Charini, Mino Perorelli, até é difícil dizer o nome do homem, o senador Bronson, William Branham, William Morgan, Martin Luther King, até mesmo John Lennon e Kennedy Jr. Sim, pode ter certeza, é por causa de não querer colaborar, e muitos outros. A lista é extensa. Meus queridos, por trás da derrocada do comunismo europeu e do fim da Guerra Fria, houve um momento
em que alguns pensaram que a paz, a tão desejada paz, estava mais próxima do que nunca. Mas foi só uma esperança, apenas uma esperança. As crises mundiais não desapareceram, não é verdade? Você não está acompanhando? Mediante hábeis enganos, continuam se produzindo guerras, crises econômicas, revoluções, derrocadas políticas. Parece que são organizadas para manter os assuntos humanos em um estado de ebulição, de transtorno, de instabilidade e de temor. Embora o século XX tenha sido, em geral, um período de melhora social, a sociedade está se deteriorando numa escala nunca antes vista. É verdade. O problema da fome que açoita milhões de pessoas, a onda de crimes que gera pavor, o narcotráfico ilegal, o terrorismo, as crises econômicas, a contaminação, o medo da inflação, as doenças tais como a AIDS, que parece ter surgido do nada, e muitas outras por aí, né? Doenças que já tinham desaparecido há muito tempo estão renascendo. E como? Por quê? De onde? As guerras e muitas outras coisas que colocam em perigo a segurança e a vida, fazem que cada vez mais as pessoas estejam de acordo em um ponto: em que a humanidade precisa de alívio. Todo mundo concorda que a humanidade precisa de alívio. Todo mundo está quase que num verdadeiro desespero por causa de tais coisas. Muitos se interrogam perguntando: como chegamos a esta situação? Até onde vai este mundo? O que nos reserva o futuro? Uma pergunta lógica. É uma pergunta que cada um de nós faz a si mesmo. Todo efeito tem uma causa. E qual é, então, a verdadeira causa da angústia da humanidade? É certo que existem muitas pessoas egoístas e sem amor. Elas nunca estão isentas de culpa, sim, mas a razão principal pela qual padecemos estes efeitos angustiosos é claro, é bem evidente que a razão é outra. Manuel Bonilla Sauras, em sua obra Os Senhores do Socialismo, publicado em 1986, ele cita Nicholas Murray Butler, presidente da Fundação Carnegie da Universidade de Colômbia e chefe da Associação Britânica Israelita, quando ele diz: o mundo está dividido, olha o que ele diz, hein? O mundo está dividido em 3 categorias de pessoas. Primeira categoria, aqueles que fazem com que os acontecimentos se produzam. Segunda categoria, um grupo que vela pela execução do que está planejado e cuida para que se cumpram. E uma terceira categoria, uma ampla maioria que não sabe jamais o que aconteceu na realidade. O filósofo Joseph de Maistre, ele afirmou o seguinte:
os verdadeiros detentores do poder, os que movem os cordéis, vivem na sombra, por trás do pano de fundo do cenário. E da mesma maneira, o famoso estadista vitoriano de Israel, ele disse: o mundo é governado por pessoas muito diferentes do que imaginam aqueles cujos olhos não observam entre os bastidores. Honoré de Balzac, um dos autores mais perspicazes da literatura europeia, disse o seguinte: existem homens que se movimentam por trás dos bastidores e, consequentemente, existem duas histórias. Duas histórias. A história oficial e enganadora, que se ensina para, coloque entre aspas, uso do príncipe, e a história secreta, na qual se encontram as verdadeiras causas dos acontecimentos, ou seja, uma história vergonhosa. Serge Routin disse: o destino das nações frequentemente depende de homens que não possuem cargos oficiais. Trata-se de sociedades secretas com autênticos governos ocultos que decidem o nosso destino sem que nos apercebamos disso. Meus amados, a coisa está escondida, né? Mas o que está escondido precisa ser revelado. Um dos homens que mais poder chegou a alcançar na vida, o estadista alemão Walter Rathenau, afirmou em 24 de dezembro de 1912 o seguinte: 24 de dezembro de 1912, veja como a coisa vai lá atrás, vem de longe. 1912, 24 de dezembro de 1912, ele afirmou o seguinte: 300 homens, essa é a afirmação dele, 300 homens que se conhecem entre si e que nomeiam seus próprios sucessores, dirigem os destinos do mundo. A razão de seu poder fundamenta-se em seu absoluto sigilo. Fecha aspas aí, pois são palavras dele. Durante uma reunião de ganhadores do Prêmio Nobel em 1978, o famoso bioquímico George Wald, ele disse o seguinte, abra aspas: não creio que os governos do mundo ocidental realmente governem. Acredito que eles obedecem como cúmplices de grandes poderes financeiros e poderes industriais. Existe um montão de gigantescas multinacionais e transnacionais, concentrações de poder e riqueza, como jamais existiu em toda a história da humanidade. Estas não são empresas, mas potências mundiais. Tem poder militar? Ainda ele perguntando. Naturalmente, tem nosso poder militar. Tem sistemas de controle e administração? Naturalmente, tem nossos governos. Fecha aspas aí. Até aí as palavras dele. E agora eu pergunto, para concluir o nosso vídeo de hoje, para que não seja tão grande e tão enfadonho, na verdade, mãos invisíveis movem os cordéis ou destinos do mundo? Os protagonistas aparentes da história são simples marionetes dirigidas na sombra?
Se tudo isso é certo, se tudo isso é certo, é correto, o que é que estes homens da sombra estão procurando? Como você verá nos estudos que se seguirão a este, os mestres secretos do jogo estão usando a violência crescente, os conflitos, as guerras, a fome, a economia global que desaba e também a ameaça ao meio ambiente. Coisas estas que eles mesmos estão causando em grande medida. Eles estão usando tais coisas para arrastar a população para uma nova ordem mundial, a saber, uma ditadura mundial com um só parlamento, um só exército, uma ditadura mundial, né, que terá uma só religião anticristã e um só líder mundial. O governo mundial com uma sociedade que funcione mediante computadores, um planejamento econômico central e um controle total sobre as famílias e as crianças e etc. Sobretudo, os superiores, entre aspas, invisíveis, estão produzindo intencionalmente problemas em todos os níveis. Acompanhe as notícias. Não fica dormindo não, acorda. Acorda. Quanto mais confusão, quanto mais lutas de classes, quanto mais discriminação racial, quanto mais guerras, quanto mais tensão política internacional houver, mais fácil e mais rápido a humanidade se apronta para acabar pedindo um governo mundial. O coronel Edward Mandell House, israelita vinculado estreitamente às altas finanças e assessor do presidente Wilson, em seu livro Intimate Papers, ele disse o seguinte: cria intencionalmente problemas e oferece a seguir a solução que sirva a teus objetivos. Aqui nós encerramos o nosso estudo hoje. Assista 1, 2 ou 3 vezes, porque é o seguinte, nós falaremos sobre o império oculto. O nosso vídeo que se seguirá a esse vai falar sobre o império oculto, para que nós possamos perceber, para que nós possamos enxergar melhor o que está acontecendo no mundo. Peço a vocês que orem por nós, que nos ajude, porque nós precisamos alertar o povo de Deus para essas coisas que parece que muita gente não está enxergando ou então não quer enxergar. Que Deus abençoe a todos vocês. Paz seja com todos.